Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao CSI Cast, ao primeiro CSI Cast. Eu sou Enzo Zanon, eu sou publicitário, especialista em marketing digital e eu tô aqui hoje com os dois sócios fundadores da CSI Investimentos, Pietro Carolo, Bruno Carolo. Por aqui você vai aprender tudo sobre dinheiro, investimentos e finanças com os caras que mais sabem falar disso no mercado. A gente está começando esse projeto, espero que vocês gostem, tá certo? E se vocês quiserem saber mais sobre investimento, sobre consórcio a título de investimento, não deixem de seguir a CSI Investimentos no Instagram, @CSI_investimentos, com S no final, e a partir de hoje, o CSI Cast diretamente do YouTube. O nosso convidado de hoje, eu vou pegar até minha ficha técnica para ler, porque o currículo dele é invejável. Ele é paulistano e um dos sócios da Olimpo Investimentos. Ele tem, no Brasil, MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, Master em Gestão de Negócios in Company pelo INSPER, e no México, ele tem diplomado em Finanças Corporativas pela Instituição Tec de Monterrey. 19 anos de experiência no mercado financeiro, atuou diretamente com clientes e equipes de alta renda e empresas no Brasil e no exterior. Atualmente, na Olimpo Investimentos, ele lidera a área de relacionamento comercial e estratégico com as grandes empresas e suas cadeias de negócios. Seja muito bem-vindo, Alberto Calazans. É uma honra tê-lo aqui. Poxa, Enzo, a honra é minha. Espero que o currículo possa ajudar você a entender um pouco mais como fazer a gestão do caixa da sua empresa ou da sua renda mensal, para que isso prospere junto com o passar do tempo. Mas antes dessa conversa, eu queria primeiro parabenizar vocês, dizer para mim que é uma honra estar com vocês aqui. Eu acompanho a trajetória como cliente e como parceiro há um bom tempo. Experiência de 12 anos em gestão de real estate de clientes os credenciaram a ter uma atuação mais diferenciada. E para mim é uma honra estar participando com vocês, porque eu acredito que muito que o Brasil que se desenvolve é o Brasil que empreende, é o Brasil que começa com um pé direito e buscando sonhos. E isso que vocês fizeram em pouco tempo é um grande diferencial. Então eu me sinto super honrado de estar com vocês. E vamos para esse bate-papo aqui. Eu tô aqui para somar. Obrigado pelo convite. Olha o tamanho do peso, né? Que começou, né? Foi pesado, hein? Pesado. Muito bom. Para começar esse bate-papo, eu queria trazer... A ideia do podcast é o seguinte. A gente trouxe o Alberto Calazans aqui como um especialista no mercado financeiro mesmo, né? Em investimentos. A gente tem o Bruno e o Pietro, que são os proprietários da CSI e são especialistas em consórcio a título de investimento, né? E eu tô aqui mediando isso para tentar transmitir um pouco de todas as dúvidas que vocês têm. Eu vou ser o cara aqui para ser chato, perguntar tudo que tiver de dúvida aqui no meio de toda essa história que eles vão contar, para justamente a gente trazer um conteúdo educativo para quem entende um pouco de investimento, para quem não entende nada, para quem quer saber como que o consórcio entra nessa linha de investimento no primeiro momento, né? E para a gente começar, eu queria falar com o Calazans, queria que você trouxesse uma visão global, assim, de como você enxerga o momento financeiro de Brasil, Estados Unidos, Europa, acho que os principais polos de financeiro do mundo. Enzo, excelente pergunta. Primeiro, é impossível a gente separar a economia brasileira sem a principal referência de economia mundial, que é a economia norte-americana. De forma bem pragmática, o governo ele tem, através da taxa de juros, um mecanismo de controlar a inflação. O controle da inflação é a grande meta do nosso Banco Central. Então, hoje, a gente tem um objetivo, meta de 4,5% ao ano, e conforme você tem uma taxa de juros menor, é onde o governo incentiva a produtividade, incentiva o aumento da inflação. Conforme você sobe a taxa de juros, você desacelera o consumo, e ao desacelerar o consumo, você controla a inflação. Hoje, a gente vive um momento de retomada de alta da Selic. A gente no Brasil passou de quedas substanciais de taxa de juros. Lembrando que quando a gente estava na pandemia, a gente teve a necessidade de crescer produtividade. E nesse momento, o Banco Central
corretamente, baixou a taxa de juros, que em seu momento era 12, 13, para 2%. Depois ele veio crescendo. Por quê? Porque senão ele ia ter problemas inflacionários, que é a grande preocupação do brasileiro. Depois eu faço um paralelo dessa taxa de juros com imóveis, por exemplo, para a gente entrar numa seara mais específica em consórcio. Mas hoje a gente está com uma taxa de juros com a expectativa de fechamento de 11,75. Hoje ela está com sinais que ela sobe mais 100 bips, fecha em 11,75. A inflação em 4,5%. E você pode me perguntar, puxa, o que é importante a gente ter essa correlação com os Estados Unidos? Um terceiro ponto, que eu acho que pesa muito no setor imobiliário, e principalmente em empresas, é o custo de capital, que tem a ver com essa taxa de juros. Se a nossa taxa de juros, como na pandemia, era 2%, e ela sobe para 11%, as empresas e até as construtoras, ela tem um custo de capital a 2% mais barato, e a 11% mais caro. Beleza? Sabedor disso, tem um índice brasileiro que chama Ibovespa, que onde as principais empresas brasileiras que têm o capital aberto estão listadas. Nesse Ibovespa, ele tem um número, 100 mil, 105 mil, 110 mil, 115 mil, e essa pontuação é o reflexo de valorização das empresas. Se as empresas têm um custo de capital baixo, podem ser que elas valem mais. Se as empresas têm um custo de capital alto, pode ser que elas valem menos. Por isso tem uma correlação não obrigatória, mas uma correlação direta, que quando cai taxa de juros, o potencial de subir o Ibovespa é maior. Quando sobe taxa de juros, o potencial de o custo ser mais caro e valer menos. Mas isso não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque os alocadores de bolsa dependem muito também do humor dos principais investidores mundiais. Quem são os principais investidores mundiais? Os grandes fundos de pensão norte-americanos, de grandes empresas, eles têm alocação em título público norte-americano, título público da zona do euro, e eles têm o Brasil como uma das principais cestas de alocação de investimentos no que a gente chama de países em desenvolvimento. Então você tem Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa e África do Sul. Quando a gente tem uma taxa de juros lá nos Estados Unidos baixíssima, é muito mais vantagem correr um pouco de risco e ganhar um pouco mais. E o que acontece com países como o Brasil? Recebe investimentos desses fundos de pensão ou de alocadores internacionais, e quando a gente tem mais liquidez, a nossa bolsa sobe. É muito legal a sua pergunta, porque o que está acontecendo hoje? A economia norte-americana, também pós-Covid, ela veio subindo taxa de juros. Ela chegou num patamar no começo desse ano, que há muito tempo a gente não via, uma banda entre 4,75 e 5,25 de taxa de juros. Caramba. O que pra gente, a gente tá super acostumado, né? Lá eles giravam em torno de 0,25, 0,75, 1% ao ano. Como é o risk one, que a gente fala, o risco mais baixo do mundo, a alocação em título público norte-americano, a gente viu uma grande evasão de recursos do Brasil, da Argentina, do México, para ir para esse local. Antes eu ganhava 1, agora estou ganhando 5, vou ficar lá. E a garantia, né? E a garantia é o menor risco possível, né? É super importante esse ponto do Bruno, porque retorno tem que sempre estar acompanhado com propensão a risco. Perfeito. Né? E aí, não é só volatilidade, e sim também o quanto você pode ficar alocado. Então, tempo e volatilidade são premissas super importantes na tomada de decisão. Puta, exatamente o que aconteceu. O governo norte-americano subiu o risco de longo prazo, né? Juros de longo prazo, sai recursos de todos os países. O que o governo brasileiro se fez obrigado? De curto prazo, eu posso diminuir minha taxa de juros, mas a de longo prazo, se eu não aumentar, eu vou ter um problema cambial. Eu vou ter o dólar saindo para os Estados Unidos, o que vai acontecer? Menos dólar, com a mesma oferta, sobe o dólar. A gente não bateu 6, 6,10, 6,15, porque a gente, sabiamente, o Banco Central aumentou juros futuro. Então, a expectativa hoje é que os Estados Unidos já cortou
fez o primeiro corte na última reunião do Fed, que é o Banco Central norte-americano, e ele sinalizou que tem potencial de cortes futuros. Se ele cortar, isso deve dar uma tranquilidade nos mercados, isso é bom para a Bolsa e volta a liquidez. Voltando liquidez para cá, a gente não tem necessidade de subir juros de longo prazo. A gente pode deixar juros de de longo prazo um pouco mais baixo. E nesse cenário de juros mais baixo, se beneficia o empreendedorismo, se beneficia a construção civil, se beneficia... Por quê? Porque o custo de capital é menor para você injetar na operação. Eu acho que é por isso até que hoje, né, pegando um pouco esse gancho, talvez o produto consórcio ele faça tanto sentido, né? Porque essa onda de juros altos, ela já vem há algum tempo, né? Então, automaticamente hoje, quando você pensa em aquisição de algum bem, e você esbarra num juros muito alto. Hoje, para quem vai pagar um produto à vista, por exemplo, talvez compense pegar esse dinheiro e investir, que ele vai capitalizar muito mais, ele vai dar um rendimento alto. E aí, trabalhar com parcelas através de consórcio. Antigamente, se fazia muito alavancagem patrimonial com financiamento, quando você tinha um juros baixo, né? Hoje não é viável por conta desses juros, mas alocar, acho que o rendimento, aliás, o capital para ter rendimento, eu acho que é uma grande hoje sacada do mercado, né? Isso está muito quente. E quando você fala dessa possibilidade do consórcio, que antigamente as pessoas faziam alavancagem com financiamento porque os juros era baixo. Dá um exemplo pra gente por que no consórcio vale a pena. Porque tem o lance de você não ter os juros e ter uma taxa administrativa somente. Isso. Explica pra gente, por favor. Na verdade, assim, né? Antigamente, o que ele tá falando é na época por exemplo, que eu citei aqui, da pandemia. Sim, uma taxa de juros a 2. Que nunca vai existir novamente, se Deus quiser, né? A gente não quer nenhuma pandemia, né? Mas foi uma medida emergencial, né? Exatamente. A taxa do consórcio, na verdade, ele não tem juros, né? O consórcio ele é um produto que tem uma taxa administrativa. Perfeito. E essa taxa, na maioria das vezes, ela é fixa e ela é diluída no prazo. Então, eu sempre brinco que quanto maior o nosso prazo, menor o custo do nosso dinheiro. Porque se eu tenho uma taxa de 20% em 10 parcelas, é 2% ao mês. Mas se eu tenho esses mesmos 20 em 200, poxa, sai muito mais barato. Você dilui, né? O que o consórcio tem de adicional do tradicional do financiamento é o reajuste, né? Então, o consórcio, ele existe hoje uma norma do Banco Central, que é quem hoje regulamenta o produto no Brasil, e dentro dessa norma ele diz o seguinte, olha, o Enzo que está comprando um imóvel na primeira parcela, ele pagou a primeira parcela e foi contemplado. Ele tem lá o crédito liberado para aquisição de um imóvel. E o Calazans, ele está no mesmo grupo do Enzo, só que a contemplação dele aconteceu 5 anos depois. Se ele tiver direito ao mesmo crédito do Enzo, muito provavelmente ele não compre o mesmo imóvel do Enzo, né? Por conta do INCC, por conta do Índice Nacional da Construção Civil. Então, todos os anos ocorrem os reajustes nos grupos. Ou seja, você tem um reajuste em percentual de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil, só que esse reajuste ele ocorre tanto na parcela quanto no crédito. Por quê? Porque é o crédito que vai fazer você adquirir esse imóvel lá na frente, tendo o mesmo poder de compra que o Calazans teve na primeira parcela, um exemplo. E as pessoas, no primeiro momento, enxergam esse reajuste como uma coisa negativa, né, Bruno? A gente... Posso pegar esse ponto? Pode, por favor. Na verdade, aqui, na função de consultor, aqui como assessor financeiro, a gente tem que separar as alocações. Então, quando sobe a parcela do seu consórcio, fique feliz, porque está subindo a valorização, está subindo o valor de mercado do seu imóvel. Porque o INCC é uma referência média dos preços de imóveis. Com essa correlação com o financiamento, por exemplo, o financiamento ele está atrelado a uma taxa de juros que é a Selic. Se você comprou uma Selic alta na hora do seu financiamento, provavelmente em 3, 4, 5 anos, talvez seja um momento de pedir para troca de dívida entre bancos. E essa correlação não é real com o seu imóvel. Agora, no consórcio, se a sua parcela não subir, não fica tão feliz, você não está tendo um desembolso, mas o seu imóvel não está sendo valorizado. Então, essa é super importante, Enzo. Uma das coisas que a gente estava comentando até antes é como é que a gente prestar a correta consultoria alavanca não só patrimônio, mas satisfação, né? Sim. Hoje, você pega essa taxa de juros com possibilidade de pegar uma taxa anual, tá? Por exemplo, num CDB, pagando 12% ao ano. Se você fizer isso em juros compostos em 3 anos, dá quase 50%.
Caramba. Quase 50%. Se você tem esse recurso de longo prazo a quase 50%, o custo de um consórcio é muito menor. Ele é muito mais baixo. Então, a ideia que a gente tem aqui não é para fazer uma cesta de negócios isoladamente. Saiba que a nossa renda fixa, um fundo DI ou eventualmente um título público, ele tem indexadores, que pode ser Selic ou pode ser IPCA. O consórcio é a INCC. É uma segunda ou uma terceira cesta. O grande lance de você diversificar indexadores, diversificar alocações, é que você potencializa sua rentabilidade no longo prazo. E essa ideia de diversificação de carteira é interessante até para a gente voltar numa coisa, aí vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas a porcentagem da população brasileira que tem essa consciência de investimento, comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que a gente falou no começo dessa conversa, é absurdamente mais baixa, né? Das pessoas que investem em bolsa de valores, por exemplo. Uhum. Né? Tipo, a população americana é muito mais consciente sobre isso, da necessidade de fazer, de como fazer. E o Brasil, se eu não me engano, tá? Acho que é tipo 5, 7% da população tá... 4% da população investe na bolsa. E quando a gente fala do consórcio, a título de investimento, o consórcio ele acaba sendo uma parte da diversificação da sua carteira. Sim. Né? E se a população não tem consciência desse investimento, é o momento da gente trazer essa educação financeira através do consórcio para as pessoas também, né? Do tipo, não é um bicho de 7 cabeças você investir o seu dinheiro ali todos os meses. E o consórcio, ele traz também essa possibilidade. Porque uma coisa que a gente brinca tudo que é muito fácil de fazer é também muito difícil de fazer. Um exemplo, não é tão fácil você, sei lá, de repente guardar R$100 por mês, mas justamente por ser tão fácil, ele se torna difícil. Não é tão fácil você deixar de tomar uma Coca-Cola todos os dias, mas no longo prazo, esses pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, no longo prazo elas dão resultado. Sim. Né? Então, quanto mais a gente conseguir educar as pessoas nesse primeiro momento dessa possibilidade do consórcio como diversificação de carteira, eu acho que é um caminho excelente pra gente, né? Que nós atuamos, enfim, tentando e falando sobre isso diariamente, né? Desmistificar isso diariamente é o nosso trabalho, essa é a verdade. A gente sempre fala assim, poxa, hoje tem, sei lá, 10 reuniões. Pô, que bom, são 10 pessoas que vão saber o que a gente faz. Perfeito. Às vezes não é o momento da pessoa e tá tudo bem, mas é gratificante quando a gente termina uma reunião, né? A maioria das reações são, cara, eu não fazia ideia Não imaginava, que o consórcio, ele abre um leque tão grande quanto esse que você me passou agora, né? Então, é o que nós fazemos diariamente, né? E assim, é um produto muito bom, né? E é um produto nacional, é um produto que foi criado aqui, né? Poxa, nós estamos falando hoje do segundo país, estavam comentando agora há pouco sobre isso, né? Segundo país com maior juros do mundo. Pô, peraí, cara, é uma solução para o povo brasileiro, é uma outra possibilidade de aquisição, né? Seja de um imóvel, seja de um automóvel, de uma forma barata. Agora, essa forma barata, ela não significa que ela não tem que ser planejada. Né? Exato. Esse é o grande ponto, é essa curva, gerenciar a expectativa, isso tudo é o nosso trabalho, é o que nós fazemos diariamente. Sim, né? Exato. E até contando um caso interessante aqui, por causa que ele não sabe, quando eu fui conversar com o Pietro e com o Bruno a primeira vez, eu sentei com eles lá na CSI Investimento e falei, gente, explica o negócio de vocês pra mim como se você estivesse explicando pra uma criança de 13 anos, porque eu não acredito no consórcio. Tudo que eu já ouvi falar de consórcio, pra mim é tudo uma balela furada. Foi pedir o crédito no banco, ele falou, faz um consórcio. Isso. Falei, então, assim, gente, eu tô aqui, relacionamento. nós somos amigos pessoais, me expliquem, me convençam. Você falou pra eles fazer Vocês a venda lembram? pra você. Que legal, exatamente, que legal. porque eu precisava conhecer o produto deles, né? Falei, eu não entendo nada de consórcio, me expliquem. Depois de 1h30 eu tava hiper convencido. Não sei se vocês lembram disso, né? Mas eu tava hiper convencido. Foi. Nós temos até algumas outras pessoas, né? Um outro grande amigo nosso, né? O Diego Marques também, amigo do Enzo, que foi o produtor do nosso vídeo institucional, né? Outra história engraçada. Que o dia que ele foi fazer a gravação do vídeo, então nós reunimos lá o pessoal para fazer a gravação e tal. E aí terminou, o pessoal foi embora, ele ficou ainda desmontando as coisas, ele veio do meu lado e falou, ô Bruno, cara, eu entendi certo? Ou vocês estão transformando o consórcio em uma potencial alavancagem patrimonial, Exato. em uma aposentadoria futura? Eu falei, não, você não entendeu errado, é isso aí.
tá certo. Aí ele falou, minha esposa tá chegando, conversa com ela. E ele fechou com a gente um consórcio ali naquele dia, né? Então, assim, ele também teve... O pai dele sofreu com consórcio no passado, o irmão... Eu acho que a maior história disso, engraçada, sou eu mesmo. É verdade. O próprio Pietro. Eu verdade. era um cara totalmente contra o consórcio. Eu não gostava, eu não acreditava. Não E conhecia, né? Não conhecia, não imaginava a possibilidade que o produto entrega. E aí, um belo dia, o nosso escritório, para vocês saberem como surgiu, uma história breve aqui, nós estávamos em uma festa de final de ano, e o meu irmão já vem nesse mercado já há muitos anos, e eu vi ele contando para um amigo nosso, falando sobre o consórcio. E eu imaginava que eu vou comprar um carro, uma casa, uma moto e acabou. E foi ele que perguntou, senão vão pensar que eu sou um vendedor chato. No meio da festa. festa. Foi ele que perguntou, hein, gente? E nesse momento eu fiquei calado, porque ele já vinha me oferecendo há anos o produto e eu, aquele, né, negativo Tá bom, total. tá bom, Falava, tá bom. Não, ele não deixava outro dia eu falar, faço. né? Quando eu ia falar, ele, cara, não quero saber. Ah, tá bom, então. E aí foi quando surgiu me despertou ali, né? O consórcio é o título de investimento mesmo. E foi quando eu chamei meu irmão e falei, cara, me explica um pouquinho mais sobre Aí eu fui sobre o vendedor. produto. Quando ele falou pra mim, Conte-me já mais. veio o notebook, pôs na TV, já foi embora. Tirei venda do nosso pai já. Ele Verdade, quis vender meu do pai pai. ia Eu fazer falei, um não, consórcio pai, comigo, meu irmão consórcio não não, deixou. consórcio não. Aí Mas- depois fez. Depois fez. Não, aí fez pai, fez irmão, fez todo mundo. E hoje a gente tem a CSI Investimentos. É fruto do negacionismo do consórcio. Mas até aproveitando aqui as conversas que a gente teve aqui, exemplos, né, de uma das principais lideranças de consórcio hoje no país é a CSI. E o sócio fundador é o Pietro. Acho que o aporte maior que você que está vendo esse vídeo pode ter é conheça tecnicamente e educacionalmente todos os produtos. A gente comentou aqui que 4% da população brasileira investe em bolsa, diferente do mercado norte-americano, que tem um incentivo até pelos juros baixos a aporte em bolsa. Então as empresas captam recursos mais baratos, produzem mais, gira mais economia. Mas eu acho que aqui não é só o tema dos juros, é o tema educacional. 4% da população brasileira investe em bolsa. 7% da população brasileira está em bets. Nossa, que absurdo. Isso é verdade. Quase 20% do Bolsa Família está direcionado para bets. E um pouco do que o Enzo comentou, pessoal, a disciplina para você chegar no seu objetivo, seja via qualquer alavanca financeira de longo prazo, parte de você querer. Sim. Todo adulto, ele se programa e cumpre com o que ele combinou com ele mesmo. Essa é a diferença do adulto de criança. Exato. Criança, ele combina e depois... Mas se você quer... E eu dei alguns exemplos. O dobro quase de pessoas que estão na Bolsa de Valores está em bet. E aí o Itaú... É assustador esses dados, né? O Itaú divulgou um dado absurdo. Assim, 90% da operação, do faturamento das bets, fica para casa. 10% da premiação. Não à toa chama jogo de azar, senão chamaria jogo da sorte, né? Mas É o verdade. ponto não é para ir contra as bets, o ponto é para ver... as pessoas têm capital. Sim. As pessoas têm acesso à informação. Aqui vocês estão fazendo um CSI Cast, mas que vai ter informação de qualidade para estudar. Exato. Putz, vocês vão ter outros links que vocês podem estudar depois sobre renda fixa brasileira. Vocês podem estudar depois sobre DI brasileiro, título público, o que vocês quiserem. Mas eu acho que a principal informação aqui é, através de uma educação financeira, escolha o melhor planejamento financeiro para o seu futuro. Perfeito. Eu acho que não é sobre consórcio, não é Exato, sobre exato. renda Não, fixa, é educação sobre financeira educação mesmo. financeira. Exato. Eu acho que isso... Só um parênteses muito rápido, tá? E eu acho que até os dados que você trouxe, Enzo, já logo no começo do nosso bate-papo sobre investimentos nos Estados Unidos e tal, cara, isso tem muito a ver com educação, né? Hoje as escolas de lá, elas falam isso que eu ia sobre falar. educação financeira. Então, assim, hoje nós não temos isso Exato. aqui. Então, poxa... Elas têm essa matéria na raiz do fruto, né? Exatamente. Eles já começam com essa mentalidade lá na adolescência, antes Exato. até. E eu vou falar pro Pietro falar, porque eu já tenho um gancho dessa alocação norte-americana aqui, porque eu não queria deixar passar. Você falou, Paula, vou falar um pedacinho. Não, era justamente isso, que nós não temos aqui, infelizmente,
a educação financeira dentro das nossas escolas. Não é de Infelizmente pequeno, a gente né? não tem, entendeu? Isso acho que vem de berço, é mais em casa mesmo, a gente com os nossos pais, dos nossos avós, né? De ver ali a herança, exato. tudo que veio formando. Eu acho que é bem difícil. A educação financeira aqui no Brasil Esse dado que o Calazans trouxe, implicitamente a gente sabe, mas quando a gente externa isso, chama mais atenção. As pessoas têm o dinheiro. Não tô falando que o Brasil é uma população rica, não é isso. Mas, poxa, se movimentou tanto para as bets, por que não movimenta para um planejamento financeiro pessoal? Não é verdade? E essa palavra é importante, movimento. Eu uso muito isso nas reuniões que a gente faz, né? Sim. Principalmente quando você vai falar com alguma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, a compra do primeiro imóvel, alguma coisa nessa linha que nem tem a ver tanto com investimento, né? E às vezes você se depara com algumas reuniões, eu tenho um dos nossos coordenadores, que também vai ser um dos convidados aqui em breve, ele brinca comigo que ele fala assim, ô Bruno, as suas reuniões, porque ele já acompanhou algumas, ele fala assim, você vai amarrando a perninha da pessoa e daqui a pouco você puxa, né? Mas não é isso. O fato é, às vezes é necessário você colocar a pessoa na realidade dela. Se enganam, né? As Porque às pessoas vezes se enganam. eu já peguei, vou dar um exemplo aqui de reunião, já peguei reunião de cliente falar assim pra mim, Bruno, olha, eu tenho 20 mil reais guardado, eu quero comprar um imóvel de 500 mil até o final do ano. Aí eu falo, como? Não, porque hoje você vai financiar, você precisa dar 100. Põe Não na tem bet, como. põe na bet. Né? Exato. Não tem como. E aí você começa. Aí quando eu entro nesse cenário, e acho que é por isso que ele falou de amarrar as perninhas, porque eu vou circulando por esse cenário primeiro, antes de dar o Você checkmate. conscientiza o cara, né? Eu falo, bom, beleza, então peraí, ó, você precisa de 100 mil reais para dar entrada num financiamento de 500 mil. Quanto tempo você vai demorar para juntar mais 80? Putz, Bruno. Quanto tempo você demorou pra juntar 10 esse 100, anos, né? Daqui 20, 10 né? anos. Os 20. Os 20, verdade. Eu falo, os se 20. daqui 10 anos o consórcio encaixa para você, que você vai ter seu imóvel antes de 10 anos. Uhum. Entendeu? Então esse é o ponto, essa conscientização, você conseguir entender e enxergar. Não é venda por venda, Sim. é conscientização, sabe? Perfeito. É realmente explicar e fazer com que fique compreensível o nosso trabalho, né? Acho que esse é o grande ponto, Sim. né? Não tem muito a ver, não tem muito a ver com gestão, a diversificação que a gente veio comentando. Você sabe quanto representa a economia brasileira no mundo? Não. Um chute em percentual. No mundo, sei lá, acho que tá... Nossa, mas chute? 9%? Sei lá. 1,8%. Uau. 1,8% é o que Roraima representa na economia brasileira. Caramba. Trazendo paralelos, você deixaria todo o seu dinheiro em Roraima? Mas traçando paralelos, a gente tem 96% da população brasileira que investe alocando só no Brasil. Então você que está assistindo, é importante diversificar, alocar um pouco, o que a gente fala de moeda forte, né? Títulos públicos norte-americanos, por exemplo, a bolsa norte-americana, mas estar, né, em países de moeda forte, para que você tenha um equilíbrio. A sugestão sempre é próxima aí a 12%, 15% do patrimônio total. É um programa que a gente faz e é uma empresa que foca em educação financeira, por isso o sucesso deles aqui. A gente tem, através de conhecimento do mercado local, conhecimento do mercado internacional, muita sinergia com real estate, desde assets com fundos imobiliários até construtoras mesmo, locais, aí qual que é o metro quadrado com o melhor aluguel, um estudo para aportar valor para vocês. Então não é uma conversa de produto. Exato. É uma conversa de planejamento. Calazans, Por isso que eu tô aqui, senão eu não tava, cara. De produto, quem sabe são vocês. Nós já tivemos a oportunidade, graças a Deus, diversas vezes, de fazer uma reunião com ele, né? Em atender com o Calazans. E o Calazans, a gente brinca que virou um mentor lá nosso, até por isso que ele tá aqui como primeiro convidado. É um cara que tem um conhecimento vasto, assim, e o currículo dele mostra isso. Mas, além de tudo, a gente acho que tem uma conexão muito grande pelo atendimento humanizado, né? E tem algumas vezes eu já vi você falar disso, ainda não lembro de cabeça, não decorei, mas eu gostaria que você falasse. Você fala sempre sobre um pouquinho das caixinhas, né? 30% para uma coisa, 40%. Eu acho muito legal isso, porque quando ele faz isso com um cliente investidor, é tão notável que fica tudo tão claro qual que é o caminho que tem que seguir. Pô, aquela história de não deixar todos os ovos no mesmo cesto. Exato, assim. Exatamente. Pô, Boa, vambora. na verdade, é uma honra receber o elogio dele. Mas
Na parte que a gente tem de renda fixa, a gente tem 3 indexadores para renda fixa. Então, se você tem um pós-fixado, então, por exemplo, você pega a Selic, você pode comprar um CDB, por exemplo, você pode comprar um crédito privado, que ele é pós-fixado. Se você tem taxa de 105, 110, 115% do CDI. Você nunca vai saber exatamente quanto você vai ganhar. Você vai ganhar 110% do que for a taxa Selic, beleza? Certo. Como a gente tem uma taxa Selic historicamente em patamares altos, a sugestão é que a gente, na renda fixa, carregue aqui 40%. Quando você tem um cenário como a gente acompanhou de pré-fixados, lembra que eu falei que a taxa estava muito alta? Puxa, você pegou 12%, 13% ao ano, coloque 30% da sua parte de renda fixa em pré-fixado. Por quê? Você pré-fixou, por exemplo, em 13% por 3 anos, cara, que bom, né? Independente do que aconteça no mercado. Pô, que bom, assim, você tem mais ou menos 50% do capital. Pô, Calazans, por que então só 30%? Porque esse não é um valor, tem um valor nominal e um valor real. Depende muito de inflação. Tá. Mas essa divisão que você já foi defensivo em pós-fixado te permite 30% em pré e 30% em IPCA. IPCA mais um cupom. Quem baliza, quem parametriza o cupom são os títulos públicos, mais especificamente as NTN-Bs. Então, hoje, mais ou menos, a gente tem IPCA mais 6, IPCA mais 6,2. O que significa isso? Que se você pegar um título público com vencimento em 2030, o governo está falando, o que der de inflação, eu te dou por ano 6% a mais de juro real. Pô, isso é muito bom. Cara. Isso é muito bom. Pô, se a gente tem 4,5% de inflação, por exemplo, com 6 eu tenho 10,5%. Você fala, pô, Calazans, mas você falou que Selic era 11, então tenho mais 11. Tem. Hoje você tem mais em Selic. Mas você não sabe quanto tempo vai ficar 11. Sim, sim. Esta diversificação entre pós-fixado, pré-fixado e IPCA é o que automaticamente você bota um amortecedores nos riscos. Então, a sua parte de renda fixa, você caminha para esse. O objetivo é sempre romper um pouco acima aí do CDI. Nossa, muito bom. Legal. E falando nessa... Nossa, isso deu uma Gostou? explodida na cabeça. Gostei, Tá viu? bugado, né? Cara, é muito bom. E é um ponto muito importante, a parte de título público, o risco é um risco soberano. Sim. É o risco de se o Brasil decretar moratória e não pagar, mas Eita. é o menor risco que a gente tem. Sim, sim. Chama-se de risco baixo ali quando você vai investir. É o risco soberano, né? O Tá. risco, por exemplo, aí você tem, as empresas elas têm, na média, 3 maneiras de conseguir capital. A primeira delas, mais comum, ela vai para uma instituição financeira, ela pega o capital e ela devolve capital mais juros, isso se chama crédito. Certo. A segunda, uma empresa tem um projeto, seja ele no setor imobiliário, seja em agro ou seja uma indústria, só muda os nomes, CRIs, CRAS e debentures, né? CRI imobiliário, CRA para agro, debenture indústrias. E aí, essa empresa não quer pagar o custo de crédito. Ela quer diminuir o custo dela. Então, ela tem um projeto, que esse projeto, uma instituição financeira topa estruturar, por exemplo, um CRI, e ela vende para pessoas físicas, que vão ter uma rentabilidade que tem que ser maior que o título público, porque o risco é maior, Tá. e aqui ela normalmente vai pagar menos do que cobra um crédito. O que a gente faz de curadoria é avaliar qual o rating desse crédito e da empresa. Puxa, empresas estatais como Petrobras, Eletrobras, uma Vale do Rio Doce, uma Braskem, todas elas têm um rating AAA. Não vão dar nenhum problema? Podem dar, mas o risco é menor. A importante correlação é quanto acima do título público essas empresas estão me pagando. Porque quanto maior o risco, maior o prêmio que tem que te dar. Ah, mas eu não quero correr risco. Você não quer correr risco, é o título público. Então, eu acho que é super importante, assim, quanto maior o risco, maior potencial de ganho. Perfeito. Pô, mas Calazans, se uma empresa quebrar, pedir RJ, você perdeu seu dinheiro se tiver em crédito privado. Perfeito. Por isso que é Eu bom ter acho- um assessor de investimento do seu lado. Eu acho que esses investimentos internacionais, eu acho que é uma coisa bem legal de se falar e até uma curiosidade minha.
Hoje, como que vocês trabalham assim? A gente tem uma conta no exterior, tem uma coisa. Explica um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que isso é bem legal. Poxa, excelente pergunta. Aqui, de novo, eu estou isento, sou sócio de um escritório de investimentos, mas você tem hoje no Brasil muitas plataformas corretoras que já operam também nos Estados Unidos. Você não pode ter uma corretora aqui e abrir uma conta lá fora. Então, normalmente, as grandes corretoras, elas têm uma operação aqui, tem uma operação em Miami, normalmente, ou em Nova York, e tem um banco lá, uma corretora lá. Então, na verdade, é uma operação nos Estados Unidos, onde brasileiros expatriados estão lá e te atendem em português. E a dinâmica, hoje eu com muito orgulho, estou na XP Investimentos. Então, se você quiser aplicar recursos no mercado norte-americano, a gente tem a oportunidade de abrir uma conta na corretora XP dos Estados Unidos, então são duas contas, uma no Brasil e uma nos Estados Unidos, e movimentar ativos norte-americanos. Então você pode comprar título público, você pode comprar dívidas de empresas brasileiras que são emitidas lá fora, você pode comprar ações que não são listadas aqui no Brasil, como por exemplo a Bank of America, Apple, Google. Você tem 100% do mercado quando você faz isso, Calazans? Por exemplo, eu trabalho um dinheiro como se fosse um americano ou não? Tem algumas limitações? Deixa eu aproveitar essa Claro. pergunta. E o acesso a isso? Por exemplo, eu sou eu tenho uma conta na XP aqui. Tudo que eu faço através da minha conta daqui, eu tenho acesso aos meus investimentos nos Estados Unidos, por exemplo. Excelente pergunta. Você tem duas contas que você pode acessar pelo mesmo aplicativo. Ah, boa. Não é a mesma conta. Por exemplo, quando você faz um câmbio, não é que você mandou uma TED de uma conta do Brasil para uma conta norte-americana. Você faz um câmbio, vai para o Banco Central brasileiro e manda uma remessa de câmbio para o Banco Central norte-americano que faz a transferência através de um código SWIFT para essa conta. Certo. Não é uma TED. Na XP, você consegue no mesmo aplicativo ter acesso à conta do Brasil e essa conta que a gente chama conta global, ou conta internacional. O acesso a plataformas, ações, principalmente a emissão de dívidas na XP é muito amplo. A XP é a maior distribuidora de ativos da América Latina no mercado norte-americano. Pô, Carlos, você pode dar um exemplo? Poxa, o Itaú é um bancaço. Uhum. Só que o Itaú, ele leva o rating do Brasil para colocar o crédito privado, a emissão da dívida dele lá fora. Então, ele não vai ser AAA lá fora. Uhum. Por quê? Porque primeiro você pega o risco Brasil para depois pegar o risco. E a gente... Ontem a gente teve uma avaliação mais positiva de rating, mas a gente não é AAA Brasil, é BBA. Então as pessoas não olham muito isso lá fora. E aí a gente tem acesso a comprar dívidas, tipo, por exemplo, dólar mais 6 de Braskem, que é uma empresa AAA. Aqui eu não posso vender nenhuma empresa, eu estou dando sinais que tem. Perfeito. Mas essa conversa de que você pode olhar dívida em dólar de empresas que emitem lá fora e elas pegam esse capital e botam na operação mais barata e pra gente colocar dólar mais 6 ao ano, golaço. Sim. É um golaço. Você tem acesso à emissão de dívida, você tem acesso a alguns fundos, igual a gente tem fundo de renda fixa, lá também tem fundo de renda fixa. A mais conservadora das aplicações de bolsa tem um ETF que se chama TFLO. O que é um ETF? É um compilado de algum índice. Ele compra títulos públicos norte-americanos de curtíssimo prazo. Então você compra títulos públicos via bolsa de curtíssimo prazo. E aí você está em dólar lá fora. Esses são acessos que é importante que você tenha um assessor te apoiando, né? Para tomadas de decisões. A gente chama de asset allocation isso, Enzo. Como é que eu divido em caixinhas para que eu tenha o meu recurso de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo? Como é que eu sento do mesmo lado do cliente na cadeira e não frente? Tá. Então, tem várias maneiras da gente fazer isso e a principal é a consciência
que o cliente tem que fazer, antes de qualquer alocação, uma conversa de 1, 2 horas para ele dar os objetivos dele. Sim, para entender, né? Perfeito. Isso não é com investimento, é com consórcio, Tudo. é comprar Tudo. carro. Qualquer coisa, né? Porque eu brinco muito com o time se eles têm consciência da responsabilidade deles. E aí eu acho que a gente tem isso muito bacana, assim, como time comercial, assim, né, na Olimpo. Tem dois profissionais, desculpa, que se forem responsáveis, se forem propositivos, se forem versão cliente, é de longo prazo. Que um é o médico da família e o outro é o assessor da família. Uhum. Então, comento com eles. Eu não tenho muitos clientes. Aliás, eu tenho muito poucos clientes. Eu não tenho 40 clientes. Só que esses, eu sei, projetos de curto, de médio e de longo prazo, se quer viajar, se tem problema na família. Eu sou parte disso. Isso faz muito sentido. Perfeito. Cara. Isso faz muito sentido. E eu falo com o Bruno e com o Pietro que vocês trabalham com um produto que é diferente de qualquer outro. Porque a pessoa quando vai, sei lá, comprar um carro, quando vai comprar um apartamento, ou fazer até uma compra de valor mais baixo, obviamente que ela se planeja, mas quando a gente fala do seu dinheiro, né, daquele dinheiro suado que você trabalha para ganhar todo mês, você tem digo até um medo, assim, de, poxa, eu preciso confiar muito nessa pessoa para dar a confiança a ela. A carta branca, né? Entendeu? Para cuidar das Então, minhas assim, finanças. eu vou contratar o Calazans, ou eu vou contratar a CSI para cuidar do meu dinheiro. Cara, quem são eles para cuidar do meu dinheiro? Então vocês trabalham com um produto super sensível, assim. E Enzo, acho que o grande lance é não confie, mas não terceirize o seu capital, não terceirize as suas contas, não terceirize o seu patrimônio para ninguém. O que o assessor tem que fazer é te orientar às melhores decisões. A sua senha é sua. O dinheiro você não vai transferir para a conta de ninguém, tem que ser na sua conta. O assessor ele tem que ter a capacidade de fazer uma leitura do mercado global, do mercado local, principalmente inflação, juros, câmbio, ele mostrar possibilidades. Quem tem que tomar essa decisão é você. Muito bom, muito bom. O assessor, ele não tem o direito de falar coloque aqui, coloque aqui. Ele tem que mostrar assim, olha, são as possibilidades, né? Com este histórico, com a visão econômica que a gente tem, com essas informações, é uma sugestão. Vejo boas oportunidades, né? É uma sugestão. E aí, essa relação não pode ser transfere o dinheiro que eu vou fazer uma aplicação. Porque, por exemplo, a gente estava comentando muito de ações. Investir em ações não pode ser especulativo. Pô, Calazans, como assim? Se você pegar uma ação, eu sou um comprador contumaz há muito tempo de ações. Todos os meses eu compro um pouco de ações na minha. Pessoal, por que você compra todos os meses? Porque você tem que diversificar setores e você tem que diversificar momentos de alocação. Você nunca vai saber qual é o preço mais barato e também nunca vai saber qual é o maior preço de uma ação. Mas, a partir do momento que você... Vou dar um exemplo aqui. Eu quero botar 1 milhão em oil and gas, que é um setor de commodities que é super promissor no Brasil. A maior empresa é a Petrobras. Mas tem algumas empresas, como por exemplo PetroRio, que tem uma gestão eficiência de caixa muito boa. O histórico da PetroRio, acho que nos 5 anos, cresceu 500%, 600% de rentabilidade. Foi linear? Não, às vezes cai. Sobe. Mas se eu tenho 1 milhão e eu aloco 1 milhão em PetroRio em um dia, tá errado. Eu não diversifiquei setor, eu esperei que aquela empresa... Se eu quiser comprar só de PetroRio, que eu divida isso em 10 meses de 100. Para fazer um preço mais... Mas também não aconselho. Putz, você tem oil and gas, aí você tem... Cara, o que movimenta a nossa economia? Quais são os principais drivers ali? Você tem commodities, você tem a Vale, você tem oil and gas e depois prestação de serviço. Você tem os grandes bancos, que têm um peso super representativo. Puxa, e as fintechs? E as empresas que são as small caps, que cresceram com um custo de capital menor? Assim, pô, aí você faz uma seleção, conversa com o seu assessor. Mas se eu vou comprar ação, eu não coloco tudo num mês. Se eu vou comprar ação, eu não coloco tudo em um setor. Eu vou de que setores eu tenho possibilidades. E a ação, que estou um pouco falando aqui do setor, tem várias variáveis, mas quem dita o preço de uma ação
não é a empresa. Quem dita é a oferta e a procura. Uhum. Se tem mais gente procurando, vai subir. Uhum. Se tem mais gente vendendo, vai cair. A única obrigação que uma empresa tem é cumprir com a governança corporativa, que é super alta, de empresas listadas no Ibovespa, e semestralmente, o balanço publicado, ela tem que, no mínimo, 25% do que ela deu de lucro pagar para os acionistas preferenciais. Então, ter uma ação é uma garantia de dividendos. Uhum. Sim. Se o seu dividendo está muito acima do CDI, pô, vale a pena ter essa Tá bom. ação. Se ela cair mais, ela continua indo para cima. Esse ponto de equilíbrio, o mercado se ajusta. Isso é interessante, né? E como a gente falou anteriormente que o brasileiro não tem costume de investir na bolsa, você deu exemplo, o cara investe 1 milhão hoje, no outro dia, que ela deu uma queda de 0,5%, o cara olha lá no aplicativo, fica desesperado, né? Faz parte desse negócio, É, então, né? você tem que ter é por isso consciência que a gente de tem que tudo. ser Sábio, né? consultor. Porque Exato, a gente, exato. por exemplo, vê fundos imobiliários tem fundo imobiliário pagando 14% de dividendo hoje, livre de imposto de renda. Sim. Mas a cota dele Tá caiu, sei lá, 10% no ano. Você fala assim, mas Calazans, como é que caiu 10% um fundo imobiliário? Cara pálida. Se você tem uma taxa de juros, igual eu te comentei no começo do programa, subindo, né? Mas lembra a taxa de juros futuros subindo? Sobe o custo de oportunidade. Se você sobe o custo de oportunidade, esse fundo fica menos atrativo, perde. Sim. Pô, se acontece o contrário, a taxa de juros futuro cai, esse cara aqui ficou mais atrativo. Por quê? Porque um fundo imobiliário ele não compra dívida no D0. Ele carrega a dívida, lembra daqueles CRIs que eu te falei? Certificado de recebíveis imobiliários? Ele carrega uma taxa de 1 ano, de 1 ano e meio, de 6 meses. Se ele carregou essa taxa aqui e a taxa futura ainda subiu, o que aconteceu com o valor presente dele? Ficou menor. Sim. Se caiu, ficou maior. Mas ao preço que ele tá, tem fundo pagando 14%. Sim, sim. 15% livre de R. Então, sempre o assessor ele tem que entender o objetivo e servir como um amortecedor. Porque Perfeito. assim, às vezes não é hora de sair. Exato. Às vezes exato. Não é porque você hora de olhou sair. lá, o seu Exato. papel ali tá caindo 10%, mas se você faz uma correlação com o que tá pagando de dividendo... E fala, Enzo, isso "Poxa." é importante respeitar. Lembra que a gente falou do asset allocation? Uhum. Na maioria dos meus clientes, eu sugiro que a renda variável não passe de 15%. E renda variável é ações e fundos imobiliários, locais e internacionais. Tá. Por quê? Porque se tiver algum problema muito grande, sei lá, o Ibovespa caiu 5%, ele vai responder 5% de 15%. Se você está com renda fixa rompando, isso daí equilibra. Sim. Sim. É interessante, você estava comentando sobre o trabalho do assessor em si, né? Quando a gente traz um pouquinho para o nosso lado, isso também ocorre um pouco conosco. Mas ocorre demais. Totalmente, né? é. Demais. Totalmente. Porque assim, quando um cliente é contemplado e nós temos a possibilidade de alocar essa contemplação em um imóvel para geração de renda passiva, nós temos ali os indicadores, né? Então nós falamos, olha, diante do que nós conhecemos de mercado e diante do que nós estudamos, estão aqui algumas possibilidades. Mas a decisão final, ela é do cliente. Verdade. Sempre é do cliente. Bruno, eu quero comprar um imóvel na praia para pôr no Airbnb. Show de bola. Você vai ter a mesma assessoria que você teria se comprasse os imóveis que nós indicamos. O ponto é, esse risco principal e esse cuidado que eu acho que nós temos que ter com o dinheiro do cliente, do investidor, a gente tem que ter uma certa transparência uma certa não, 100% de transparência. Uma total transparência. Nesse projeto, para que, se ocorrer lá na frente de alguma coisa dar errada, olha, foi uma decisão sua, nós orientamos por algum motivo, entendeu? Verdade. Quero trazer um desafio para vocês aqui agora. Olha o Vamos lá, Enzo e os seus Calazans, desafios, vamos lá, hein? Olha o desafios. Enzo e os seus desafios. Pietro e Brunão. Vou dar um exemplo. Vai lá. Fui lá, sei lá, recebi uma herança de família de... Vou chutar o valor aqui, sei lá, 100 mil reais. Aí eu encontrei acesso em investimento e falei, gente, eu tô com 100 mil reais na minha conta e eu quero a ajuda, a assessoria de vocês pra me indicar o que fazer com esse dinheiro. Uhum. O que eu receberia de resposta? Cara, eu acho que eu vou usar o exemplo semana retrasada que eu estava cortando o cabelo e aconteceu justamente isso com Caiu o rapaz 100 mil que na sua corta. conta?
Não, isso Pô, na minha não cai. Na minha era brincadeira. Você me ferrou agora lá, eu tenho que dividir. Um deles. Tem que dividir agora. Já criou uma crise aqui. O rapaz que corta o meu cabelo aconteceu isso, mas foi 300 mil. E aí falou, cara, eu queria comprar um imóvel para começar a alugar e tudo mais. E eu deixei ele falar tudo. Aí eu falei, Anderson, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você já pensou em não utilizar esse dinheiro nesse momento? Aí, lá vem você com suas histórias. O que você vai me indicar? Aí eu falei assim, não, mas é verdade, cara. Era justamente o que a gente estava falando. A taxa Selic hoje, qualquer renda fixa hoje, o que entrega hoje? 0,8, 0,85 por mês. Então, vamos explicar. Se o cara pegou, não quis ouvir vocês, pegou os 300 mil lá e colocou na poupança, sei lá. Ou numa renda fixa... Olha, esse seu ponto é muito bacana. A poupança, ela hoje, ela não necessariamente ganha da inflação. Tá. Então é super importante você receber uma assessoria, porque a poupança, ela vai ter um aniversário mensal e essa rentabilidade da poupança, ela é menor do que a taxa Selic e menor do que um título público, que paga IPCA mais 6. Uhum. Então, o objetivo de quem investe é manter o poder de compra no longo prazo. Esse é o primeiro. Sim. Por exemplo, você pegar na Argentina, você pegava uma taxa de juros anual de 100%, cara, não interessa render 50%. Subiu em um ano 50%. Tudo bem, mas a inflação é de 100%. Não mudou nada, né? Aqui, o objetivo é você ganhar frente à inflação. E a poupança não necessariamente entrega isso. Olha lá. E assim, a poupança ela serve de funding. Ela é o recurso de investimentos que os bancos utilizam para financiar imóveis. Assim, o banco ele conecta pessoas que doam recurso e pessoas que precisam de recurso. Empresas que sobram caixa e empresas que faltam caixa. Você não pode pegar qualquer recurso e emprestar para qualquer coisa. Então, a poupança é a base que o banco tem para emprestar via crédito imobiliário. Aí você tem recursos de tesouraria e você tem recursos obrigatórios. Isso. Legal. Por isso que ter os recursos em poupança privilegia um financiamento imobiliário, mas não necessariamente na poupança, que a gente tem 1 trilhão, é o maior retorno, o melhor, mais adequado retorno para o investidor. E é por isso até que quando você fala em, por exemplo, uma corretora de investimentos, né, como a XP, ela te traz mais possibilidades de investimento, né? Você não fica vinculado a poucas oportunidades, né? E nem a só a XP, porque a XP tem uma arquitetura aberta de muita asset. Exato, e eu ia até comentar, assim, eu já ouvi essa história, e eu queria que você contasse a sua história. Como você chegou, porque o Alberto, ele tem... Ó, o Alberto, aí eu, né? Formalidade. O Alberto, o Calazans, ele tem uma história muito legal, assim, de como ele chegou aonde ele chegou. Qual que foi a ideia? De onde surgiu a ideia de abrir frentes com parcerias e tal? Conta um pouquinho pra gente, o Calazans, se for possível, claro. Deixa eu aproveitar e colocar mais uma perguntinha. Como é que foi você trazer essa ideia de consórcio para dentro de uma corretora de investimento? Que acho que isso deve ter sido uma desmistificação também, né? Puxa, excelente ponto. A gente, como escritório de investimentos, a gente não tem que ter nenhum viés. A gente tem que prestar consultoria para o cliente atingir seus objetivos financeiros. Uhum. Ponto. Sem romantismo, essa é a essência. Os escritórios, eles normalmente têm 2 empresas. Uma empresa que você distribui ativos financeiros através de uma corretora. A gente tem uma parceria com a XP. Estamos muito felizes. E você tem uma segunda empresa onde você não distribui investimentos. Você faz câmbio, você previdência, seguros, intermedia emissões de CRI, de CRA, de debêntures e consórcios. Eu comentei já com eles que a gente não faz parceiros com 1 ou 2 tentativas. A gente ficou 8 meses num processo de due diligence entre eles e nós, de visita e entrega pro cliente. Eu acho que o sucesso dessa parceria está muito no pós-venda.
na educação, no servil. Por quê? Não adianta você falar de produto. Não adianta você não entender a necessidade do cliente. Então, é exatamente isso que a CSI aporta de valor aqui. Hoje nós temos muito selecionados 13 parceiros. O único parceiro que a gente trabalha muito junto com o consórcio é a CSI. Olha que legal. Bacana, né? Ponto positivo, né? Não é? Muito bom. E E fala um pouquinho da sua história. Eu quero que o pessoal conheça aí, porque é uma história muito legal, assim, Uma bela é história. uma bela história. Puxa, profissionalmente, Depois de 1 hora de bate-papo, eu mando falar isso. Nada a ver, né? Mas tá bom, fala. profissionalmente eu tive a oportunidade de entrar no mercado financeiro. E eu lembro que eu entrei no mercado financeiro porque eu era gerente de uma loja de roupa. Na época chamava M-Officer. E aí eu lembro que a diretora de RH, o diretor de rede, eles estiveram na loja. Fiz meus pais gastavam dinheiro com a minha office. Eu lembro, molecão, assim. E eu conheci, foi engraçado, porque eu lembro com muito carinho da diretora de RH indo na minha loja quando eu tava trocando a coleção. E, na época não tinha rede social, não tinha CSCast, não tinha nada. O que você fazia, você contatava os melhores clientes e falava, tô trocando a coleção. E eu contratei do meu bolso um DJzinho ali no final da loja para mostrar. E nesse momento, a menina falou, mas o que é isso? É assim, toda. Ela falou, não, isso aqui é uma ideia minha e tal. Eu acabei entrando no banco e fiz um trabalho de imersão para conhecer produtos bancários e tive a oportunidade de atender clientes já, né? E aí, nesse período, eu fiquei 13 meses como principal gerente nos rankings comerciais. Tá. Sempre de ser servil e entender a necessidade do cliente. E aí, meu gerente geral saiu da instituição, foi desligado, e a equipe foi pedir para eu ser interinamente gerente geral. E eu virei gerente geral com 22 anos. Caramba. Aí eu passei um tempo, tive a oportunidade de ser regional de pessoa física. Com 23 para 24, eu tinha a responsabilidade de apoiar em pessoa física quase 45 agências. Sei que isso aqui é brasileiro, mas era a zona leste da cidade de São Paulo. Então, Tatuapé, Água Rasa. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Moca, Belo Prudente. E aí depois eu tive a oportunidade de ser gerente geral em Osasco. Fiz um programa de padronização comercial. À época, o Santander tinha comprado o Banco Real, que era de modelo comercial. E depois passei num programa de formação de diretores, que eu tive a oportunidade de ficar um período na Espanha e um período no México. E no México eu fiquei com pequenas e médias empresas e riscos de grandes empresas. Fazia avaliação de riscos para grandes empresas. Aí eu voltei, tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro, ser responsável do estado do Espírito Santo. Fui responsável pela Zona Sul do Rio de Janeiro. Tenho 2 carioquinhas de filhos e nos últimos 2 anos eu tive a oportunidade de trabalhar no corporate com multinacionais. Empresas que faturavam acima de 200 milhões e que tinham headquarter em outra geografia. Nosso principal objetivo era aportar valor para essas empresas. E o modelo norte-americano, ele é um modelo que não é tão estreito a bancos, tanto de concessão de crédito quanto prestação de serviços. Lá, corretoras como a Charles Schwab ou quase que um CFO terceirizados que eles têm, emprestam recursos, transacionam operações de dívida, captam muitos recursos e tem isso como principal frente. E eu, olhando estudando, falei, cara, eu quero ter um negócio desse, eu quero ter um negócio desse, eu quero ter um negócio desse. E a gente, junto com sócios, estou nessa empreitada faz 4 anos. Hoje a gente tem parceiros para emissão de dívidas, a gente tem parceiros de câmbio, a gente tem investimentos locais, internacionais, tudo pensando em como que a gente atende melhor um único cliente. Porque quando você está em uma estrutura mais de banco, você tem um gerente que vai te atender na pessoa
jurídica, você tem um gerente que vai atender na pessoa física, você vai ter uma pessoa que vai fazer o câmbio. E às vezes você tem uma boa relação com uma pessoa, 2 anos e de fato ele é muito bom, o que acontece? Ou ele é promovido, ele vai para outra instituição, então você perde isso. A ideia é como é que a gente tem relacionamento de longo prazo, tendo um touch point, um assessor que tem uma relação com o empresário que a nossa infraestrutura pode atender a empresa, a nossa infraestrutura pode fazer o câmbio, a nossa infraestrutura pode dar apoio para ele à alocação internacional. Então, tem um ponto focal só, né? Ser um advisor, ser um advisor. E nessa de assessoria de real estate, puxa, a gente tem consórcio, a gente tem financiamento imobiliário, a gente tem... Poxa, uma pessoa está sem liquidez e ela precisa de liquidez e tem uma casa quitada, a gente pega essa casa com uma garantia, falta um consórcio para reforma. Tem várias engenharias. O nosso objetivo é servir. Então, eu brinco muito que a nossa infraestrutura tem que ser igual a um supermercado. Você tem um hambúrguer, você tem a pizza, você tem a alface, você tem o tomate. O cliente escolhe, né? Você escolhe. Você escolhe. Acho que muito bom. É o cliente poder, acho que, levantar a mão e ser atendido, independente do... seja física, jurídica. Exato. Acho que esse é o ponto. Eu acho que isso é o grande... talvez... Evolução do mercado. Eu acho que é a evolução do mercado. Eu acho que é o grande sucesso também das operações lá dentro, da empresa e tal. Isso tem muito a ver com, acho que esse atendimento, né? Nós, como eu disse, a gente é parceiro de negócio há um bom tempo, a gente já fez diversas reuniões e é muito comum, no término da reunião, nós ouvirmos, por exemplo, do cliente investidor, olha, eu gostei, então vê com o fulano, que é meu assessor, o quanto ele achar que eu tenho que investir, eu invisto. Sabe assim? Isso transmite uma capacidade do assessor e uma responsabilidade, né? Exato. Segurança, credibilidade, tudo, né? Exato, tudo. Então é muito legal quando a gente tem esse tipo de parceiro, né? Casa muito com o nosso negócio, já que nós também temos toda essa preocupação em atender bem, né? Então, acho que esse é o grande sucesso dessa parceria até hoje, né? E uma coisa que, independente do setor, fala-se muito hoje em dia, é a empresa colocar o cliente como centro do negócio, né? E isso, mais do que nunca, é um pouco do que você falou. E um ponto importante que a gente também conduz e fala muito em reunião é o porquê que talvez o nosso produto conecte tanto com essas pessoas, né? E o Calazans já falou um pouco sobre isso, mas quando você tem um dinheiro aplicado com um ganho superior ao custo da sua parcela, que é o caso do consórcio, é aí que a conta fecha. Então, eu recebo 0,8, eu pago 0,10 ao mês? Ótimo, legal. Nós temos, então, uma boa oportunidade olhando por esse lado. E é o lado sempre que a gente costuma olhar, né? Trazer para esses... arbitrar o custo. Uma das coisas que o Bruno e o Pietro fazem com maestria tem uma fase que eu chamo de fase de carrego, né? A fase pré-contemplação, você está carregando o custo. Quanto menor é esse custo, mais chance da sua TIR, taxa interna de retorno, ser maior. Esse lance que eles conseguem com maestria aí nos brindar os clientes com meia parcela, faz sua chance de retorno ser um potencial muito maior. Por quê? Porque na hora que você está pagando, você pagar metade da parcela, você não está usufruindo de nada. Na hora que você é contemplado, você vai ter um bem, e aí sim você paga inteiro. Mas por quê? Porque esse bem já está alugado. Isso aí. Sim. Então, ou você vende a carta e sai da dívida. Ou você vende a carta e bota um dinheiro no bolso, não é Exato. Exatamente. Cara, eu tô adorando esse bate-papo aqui. Muito feliz. Acho que o primeiro foi um sucesso. Queria saber de vocês o que vocês acharam. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro CSI Cast. Queria saber a percepção de vocês, depois a percepção do nosso querido convidado. Não, primeiramente, eu queria agradecer a presença desse grande homem. Ilustre senhor. Sensacional, muito obrigado. Primeiro convite aí, nosso primeiro podcast. Uma honra. A honra é nossa em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado mesmo pela presença aí. Você tá... eu acho que nós conseguimos cumprir com o objetivo, né? A ideia, eu acho que esse projeto ele surgiu não para vender consórcio, não é isso. A ideia aqui é conscientizar, a ideia aqui é falar um pouco mais sobre investimento, sobre dinheiro, sobre consórcio, né? Mas acho que o principal é trazer um pouco de educação financeira, né? E olhando para esse lado, que é o nosso objetivo desde o início, eu acho que nós conseguimos atingir aí. Talvez mexer um pouquinho aí com a sua cabeça, mexer um pouquinho, talvez abrir os olhos de alguma coisa que não era visto antes desse bate-papo. E usar esse nosso canal também para fazer o que vocês fazem todos os dias, que é desmistificar o produto consórcio, né? Exatamente. E não deixar também de agradecer
Eu que agradeço essa a oportunidade. presença Eu ilustre. que agradeço. E obrigado mesmo aí de coração, obrigado pelo tempo, a gente sabe que, pô, sua vida é uma loucura. Para arrumar essa agenda foi difícil, ele desmarcou 4 vezes, mentira, não desmarcou. Não, mas Tá a gente desde o sabe... começo do ano pra ir pra trás, na verdade, cara. era acontecido em janeiro esse podcast. Mentira. Não, a gente sabe que é tudo muito corrido, principalmente pelas demandas que o Calazans tem, a gente acompanha isso de perto. Então, disponibilizar um pouquinho desse tempo para, poxa, nos prestigiar com a sua presença aqui foi de Eu que bom agradeço, grado. cara. Eu que agradeço. Muito obrigado. Cara, eu queria dar primeiro parabéns pela sua condução. Não sei o quanto Obrigado. que você já tá inserido nesse Nós colocamos mood. ele numa fogueira. Eu queria só reforçar o que eu comentei aqui. Primeiro, eu sou muito fã de pessoas que empreendem. Tem uma curva quando você começa a empreender que eu acho muito engraçado. Todo mundo que tá no meu condomínio, círculo de amigos, do clube, que joga bola, que nada, fala assim, eu vou empreender, eu sou o primeiro a consumir o produto. Qualquer que seja, bolo, caneca. Por quê? Porque acontece um negócio engraçado. As pessoas mais próximas, às vezes, esperam você maturar o seu produto, a sua empresa, para depois te apoiar, quando a sua empresa já rampou. Então, o sucesso que vocês têm em tão pouco tempo é pro track record de responsabilidade que vocês têm e já lhes credenciam as pessoas nem te testarem. Hoje, vocês têm um nível de faturamento, um NPS, uma qualidade percebida de empresa super madura. O que eu comento aqui continue com essa humildade, pés no chão e servir o que vocês têm. Vocês têm um mundo para fazer. E não é um mundo só para implantar de clientes. A expansão natural e a formação de pessoas, se você estiver assistindo esse vídeo e quer ingressar no mercado financeiro, são professores para aportar valor através não de um produto, mas de uma assessoria. Então, acho que vocês têm tudo aqui para expandir. Continuem com essa humildade e é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado, espero ter aportado valor aqui, porque para mim vocês aportaram muito, hein? Com toda certeza. Então vamos fazer um último brinde aqui, CSI. Vamos lá. Muito Valeu. bem. Obrigado. Boa. Ó, só pra finalizar, eu ia te pedir 2 coisas. A primeira você já fez, que era passar uma mensagem pra eles. Magnífica. A segunda, eu queria que você passasse uma mensagem pra quem tá assistindo a gente, de um pouquinho assim... se você pudesse passar uma mensagem pra alguém, olhando no olho, o que você falaria pra essas pessoas sobre investimento, sobre educação financeira? Pô, excelente. Bom, obrigado por você ter acompanhado a gente até agora. A primeira informação não é fácil. Se fosse fácil, a gente estava na Disneylândia. A disciplina que você tem que ter com uma dieta, com uma prática esportiva, é a mesma disciplina que você tem de poupar. Se alguém te ofertar 5% ao mês, 4% ao mês garantida, não existe isso. Saiba quais são os principais drivers e motores econômicos. Procure, a exemplo de quando você vai fazer uma dieta, um nutricionista. A exemplo quando você quer cuidar do coração, um cardiologista. A exemplo de quando você quer fazer um esporte novo, tênis, um professor de tênis. Procure um assessor de investimentos. Ele tem a experiência, a vivência e a credencial para te dar caminhos das pedras. Não é nada diferente do que poupar mensalmente o segredo do sucesso. E o longo prazo, com o nível de juros que a gente tem, joga muito a seu favor. Não pense que é fácil, mas a disciplina de poupar, ou seja, se você tem uma empresa, organizar que os seus custos fixos e variáveis sejam menor do que você fatura. Se você é uma pessoa física, organizar para que seus maiores gastos, como escola de filhos, planos de saúde, gasolina, não passem do quanto que você ganha ou projeta de bônus. Conte com um profissional sempre ao seu lado. Invista em educação com um profissional. Ou tem um monte de consumos muito bons de pessoas gabaritadas na internet. Muito bons. Esse é um canal que eu sugiro que vocês acompanhem. Mas nunca pense no longo prazo. A construção de patrimônio sempre dependerá da sua disciplina e a jornada faz com que você ganhe calo e consistência. Não construa
a sua morada na areia. Pega uma rocha. E isso vai dar longevidade. Porque caso contrário, você vê exemplos de artistas, eventualmente jogadores de futebol, que acumularam muito recurso e depois não tem. Joga esse jogo da disciplina e eu conto com você para que a gente cresça patrimônio de uma forma sustentável. Valeu, Enzo. Muito bom. E se você quer conquistar grandes coisas, independente do setor da sua vida, você precisa conquistar pequenas coisas todos os dias. É isso Acho aí. que esse é o grande segredo. Para você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de seguir a CSI Investimentos no Instagram, @CSI_investimentos, com S no final. Cara, lá toda semana tem conteúdo novo, tem conteúdo bom, tem conteúdo educativo sobre o mercado financeiro, sobre consórcio, que de fato é o produto da CSI. E se inscreve no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para que você seja avisado sempre que tiver vídeo novo no nosso canal, aqui no canal da CSI Cast. E obrigado para vocês ficarem até aqui. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Uma salva de palmas pra esse cara, hein? Show, cara.